Olá, meu nome é Marcos Cardona e estou estudando o curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco. Irei apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Verticalização dos Centros Urbanos Brasileiros, uma análise empírica de seus condicionantes, orientado pelo professor Dr. Raul Silveira Neto, do Departamento de Economia da UFPE. O meu projeto de pesquisa enquadra-se no ponto 9 e 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De acordo com a teoria econômica, a configuração da estrutura física da cidade reflete a decisão de maximização do lucro dos empreendedores. Dessa forma, o grau de verticalização do espaço urbano reflete as diferentes condições locais quanto ao acesso ao emprego e à disponibilidade de amenidades. Assim, a tendência de elevação da altura das edificações, à medida que se aproximam do centro do emprego, reflete um maior nível de preço da terra nessas localidades. Na última década, o crescimento das cidades brasileiras foi sobretudo vertical, ou seja, os centros urbanos brasileiros são cada vez mais caracterizados pelo uso mais intensivo do solo, e assim pela verticalização das construções. A importância desta dinâmica contrasta, porém, com a escassez de trabalhos da literatura econômica sobre a mesma. E parte dessa lacuna pretende ser preenchida com as evidências deste trabalho, a partir do estudo do caso da cidade do Recife. O objetivo é caracterizar o padrão da intensidade construtiva do Recife através da estimação do gradiente FAR, que é calculado pela razão da área construída sobre a área do lote. E a cidade do Recife é utilizada como estudo de caso devido à disponibilidade de dados e à quantidade de amenidades naturais. Os objetivos dessa pesquisa são, por então, calcular a taxa de utilização do solo das áreas do município do Recife, a fim de conhecer o nível de verticalização da cidade, e conhecer, através da análise de regressões, os principais fatores associados deste processo de aumento da intensidade do solo do uso urbano. O conjunto de dados dos lotes da cidade utilizado no trabalho foi disponibilizado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Recife. Toma-se como base o Marco Zero da cidade do Recife para se definir o centro, ou seja, utilizado nesse trabalho o CBD, o Centro de Trabalho. As variáveis explicativas foram construídas a partir do QGIS e incluiu-se na análise os três principais serviços de infraestrutura da cidade, e as amenidades naturais e as EIs, como variáveis explicativas do modelo. São apresentadas evidências básicas a respeito da natureza dos gradientes FAR, com respeito ao acesso ao CBD, ou seja, ao centro, ao marco zero, e as amenidades presentes na cidade do Recife. E foi feita a estimação do modelo de regressão linear múltipla a partir do método de mínimos quadrados ordinários, realizados no software Stata. O resultado pode ser observado no gráfico abaixo. Há uma tendência linear negativa entre a distância ao centro da cidade e o grau de intensidade do uso do solo, ou seja, da verticalização. Quanto mais distante do CBD, menor é o grau de verticalização das edificações. O resultado pode ser melhor observado na tabela de resultados que dizem respeito a 4 diferentes especificações do modelo de regressão linear múltipla estimado, o qual vou me deter à especificação 1 e à especificação 4. A especificação da coluna 1 refere-se a uma estimação simples e básica da influência da distância dos lotes do marco zero. A equação mostra que, em média, o gradiente da FA diminui 5% por quilômetro de distância ao centro, resultado que é consistente com a teoria econômica. Na especificação 2 e 3, testa-se para heterogeneidade, o efeito da heterogeneidade no modelo, e atesta-se que, de fato, há uma relação não linear com as variáveis, que podem ser estudadas posteriormente. Na especificação 4, são consideradas a influência das amenidades e heterogeneidades que afetam o acesso a serviços presentes na cidade. Há um conjunto bastante interessante de evidências a destacar com respeito a estes resultados. Primeiro, nota-se que a introdução dos controles e condicionantes não muda qualitativamente o resultado anterior quanto ao gradiente da FA em relação à distância ao CBD, ou seja, o acesso às ocupações do CBD continua com um papel relevante para o entendimento da configuração física da cidade. Em segundo lugar, com conformidade pela teoria urbana, as estimativas indicam maiores intensidades construtivas nas proximidades das amenidades das cidades, representadas pelo rio e pela praia. A mesma força é consistente com a influência negativa das EIs, que são vistas como algo negativo pelo mercado, assim como a presença do aeroporto. Em terceiro lugar, também em conformidade com a valorização que trazem para os espaços, note-se que as proximidades de vias, rodovias e estações de metrô associam-se positivamente com a intensidade construtiva, ou seja, as estimativas indicam construções mais verticalizadas nas proximidades de tais características. Não foi encontrado um resultado estatisticamente significante no que diz respeito ao efeito da presença de parques. Esse projeto explora o componente menos comumente investigado da estrutura espacial urbana, a FA, que é uma medida de razão capital terra. O foco é na cidade do Recife, incorporando praticamente todos os lotes urbanos existentes na cidade. A evidência empírica se mostra de acordo com a teoria, revelando que a cidade do Recife apresenta uma maior intensidade do uso do solo em sua região central, em áreas que representam amenidades positivas, como o do Rio Capibaribe e a praia. Esse resultado leva a um maior entendimento da configuração da estruturação urbana e pode ser levado em conta para o processo de tomada de decisão no âmbito das políticas públicas que envolvam a estrutura da cidade. Faço agradecimentos à Universidade Federal de Pernambuco e ao Propesc, e principalmente ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por possibilitarem a construção desse trabalho.